O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O cefeiro já está recebendo salário e recolhe fruto para a vida eterna. E assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, e o outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que vós, porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho dele. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando este domingo, 3º do tempo quaresmal. E a liturgia de hoje nos apresenta uma riqueza em sua palavra, ainda mais nos deparamos com este texto do Evangelho, do diálogo entre Jesus e a samaritana. Não diz qual era o nome da samaritana, não diz se ela de fato continuou seguindo. Alguns vão dizer que ela está no grupo daquelas mulheres que acompanharam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, foram as primeiras testemunhas. Talvez, pode até ser. Certo é que este momento nos é apresentado de uma maneira bastante descritiva, apenas no Evangelho narrado por São João. Isso significa que essa narrativa, ela tem uma simbologia muito importante. No Evangelho narrado por São João, nós temos alguns discursos que são muito importantes para a nossa caminhada de fé. Ainda no capítulo anterior ao Evangelho que nós acabamos de meditar, nós temos o diálogo com Nicodemos, que Jesus realiza esse diálogo à noite, à meia-noite. Aqui nós temos o diálogo com a samaritana, ao meio-dia. E depois nós temos outros grandes diálogos, um deles que a gente destaca, o diálogo com Natanael, quando Jesus diz a ele, né, eu te vi debaixo da figueira. Enfim, né, esses momentos especiais, né, que Jesus dialoga com as pessoas, ele está dando uma grande catequese para nós sobre a importância daquilo que é o segmento e do encontro pleno com o Senhor. Muita igreja tem nos falado nos últimos tempos sobre a nossa catequese, sobre as nossas experiências pastorais, proporcionar no coração das pessoas, intuir a todos aqueles que participam dos nossos momentos celebrativos, dos nossos momentos de evangelização, nas nossas famílias também, que é lugar de evangelização, o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Este termo é, na verdade, algo que expressa a realidade do ser cristão, porque todo sacramento tem um sentido para a nossa existência, mas através do sacramento do batismo, nós adentramos nesta caminhada de fé, adentramos nessa perspectiva do reino de Deus. Os batizados e batizadas são convidados por Deus a recordar a essência da missão deste encontro com o Senhor. E acontece que a gente tem, né, muitas vezes
um número enorme de pessoas que são batizadas, mas que não se deixaram fazer este encontro com o Senhor. Não se deixaram ser modeladas pelas palavras de vida e de salvação com o nosso Deus. Aquela mulher samaritana, ela não era considerada uma pagã. Os samaritanos não eram considerados pagãos, mas pessoas que, vivendo a fé judaica, acabaram casando-se ou até mesmo idolatrando com deuses de outros povos, e segundo a fé judaica, eles se tornaram impuros por causa desses casamentos com os pagãos e por causa dessa idolatria, a deuses diferentes do povo judeu. Então existia essa separação sociológica, a gente pode chamar dessa maneira. E nessa separação, o povo de cima, o povo da Samaria, não se misturava religiosamente com o povo de baixo, o povo judeu. Um não ia na terra do outro. E aí, como nós falávamos na semana passada, quando Jesus sobe ao monte, ele sobe ao monte para representar aquilo que no inconsciente, ou até mesmo no consciente das pessoas, havia a ideia de que o monte era o lugar da proximidade com o Senhor. Falávamos isso na semana passada. Por isso Jesus se transfigura no monte para mostrar que não é o monte em si, mas que Ele é o Senhor do monte, que Ele é o Senhor da salvação. Aquele momento foi um momento reservado aos seus discípulos, os escolhidos ali. E Ele diz a eles, olha, vocês não devem testemunhar até que haja a ressurreição. No instante de hoje, Jesus está planificando este anúncio, está mostrando para aquela samaritana, para os demais samaritanos que também foram ao encontro de Jesus, para os seus discípulos, de que não era mais necessário a gente buscar um lugar geográfico diferente do nosso para nos encontrarmos com Deus. É isso que Jesus diz para nós. Deus é Espírito e é verdade. Aí está a beleza da universalidade da salvação. A mesma água que se é abençoada lá no Vaticano para batizar as crianças ali, é a mesma água que se abençoa para poder batizar cada um de nós aqui no norte de Minas, nas nossas comunidades rurais, nos lugares mais recônditos, assim a gente pode dizer. Enfim, todos nós temos a mesma oportunidade de buscar o espírito de salvação e de redenção. E aí vem o sentido daquilo que nós estamos falando. Este encontro com Cristo é um encontro pessoal, é um encontro em que nós somos convidados a dar uma resposta de amor ao nosso Deus, a fazermos esta experiência de nos adentrarmos na sua palavra, a fonte da água viva. Quando Jesus fala diversas vezes que Ele é a fonte da água viva, está nos mostrando a realidade de que não existe uma outra palavra, não é preciso mais esperar um outro sinal, não é preciso a gente buscar outras realidades para que a gente ganhe a salvação. Tem muitas pessoas que têm uma fé que a gente diz desviada, torta, porque muitas vezes crê mais em superstições, em realidades pessoais, do que exatamente naquilo que a palavra de Deus nos propõe. E o que a palavra do Senhor nos propõe é este encontro verdadeiro com ela, este encontro verdadeiro que transforma a nossa vida, de tal forma como aquela mulher experimentou no evangelho que nós acabamos de ouvir, em que o nosso Senhor Jesus Cristo revela a ela toda a sua vida de adultério. Ele diz a ela, olha, você, até agora não encontrou com o amor verdadeiro. Inclusive, aqueles que são muito apegados à dimensão da simbologia no Evangelho, diz justamente dessa dimensão do número que aparece dos maridos daquela mulher. Foram 6 que ela teve. E os 6, como nos diz a simbologia bíblica, é o número da imperfeição. Naquele instante, ela encontra
com aquele que seria o verdadeiro amor da sua vida, o nosso Deus. O sétimo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aparece para ela, assim como ele vai ser o sétimo cântaro, né, no momento em que a multiplicação, a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. O 7 sempre aparece como este número da perfeição, e o nosso Senhor Jesus Cristo, simbolicamente, aparece como este caminho perfeito. Talvez em nossas vidas, numericamente, tivemos outras 6 ou mais oportunidades em nossa caminhada de fé de nos convertermos a Deus. Mas o que o Senhor nos apresenta é este 7 da perfeição, é este caminho do encontro verdadeiro, e não há um tempo a esperar esta glória e esta salvação que vem de Deus, pois ela já acontece nas nossas vidas. É isso que Jesus demonstra para aquela mulher, demonstra também para cada um de nós. Estamos celebrando, como disse aqui, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Já podemos dizer, praticamente caminhando para a metade dessa nossa caminhada quaresmal, e a grande pergunta, o grande questionamento que precisamos fazer é o que essa água que o Senhor nos apresenta da purificação, da vida nova, proporcionou em nós este espírito de conversão, de redenção que o nosso Deus nos apresenta. O que nós acompanhamos durante este processo quaresmal como um sentimento de uma verdadeira conversão, o reino de Deus que constantemente grita a cada um de nós. E se nós não estamos com sede espiritual, existem muitas pessoas que estão. Existem muitas pessoas que precisam da nossa compaixão. O Evangelho de hoje não cita essa palavra, mas de uma maneira velada apresenta para nós que precisamos ser compassivos com os nossos irmãos. Primeiramente, como Jesus o foi com aquela mulher samaritana. Ele venceu a barreira da indiferença, da divisão, para poder ir ao encontro dela, para poder dialogar com ela e apresentar a ela aquilo que era necessário para que encontrasse com o reino de Deus. Depois, ela, ao se abastecer dessas palavras de Jesus, ela derrama o seu cântaro espiritual, a gente pode assim dizer, diante daqueles que também necessitavam, os demais samaritanos. E é aí que está a verdadeira dimensão do ser cristão, deste encontro com Cristo. Quem se encontra com Cristo verdadeiramente não pode deixar que o seu cântaro fique apenas cheio. Ele deve também abastecer o cântaro espiritual dos seus irmãos. Precisamos pegar desta água viva que aqui recebemos e levar para aqueles que necessitam. E aí você pode dizer, mas eu vou abastecer os outros e não vou padecer de sede, não vou padecer desta fome espiritual. Aí está a beleza do retornar, do retorno ao encontro com o Senhor. Este encontro não acontece apenas uma vez, deve acontecer pelo menos semanalmente nas celebrações dominicais. Eu falo pelo menos porque nós temos outras oportunidades, né, de celebrar a Eucaristia, né, no sentido das celebrações semanais, dos nossos momentos de espiritualidade pessoal, mas quando nós retornamos diante de Deus, estamos mais uma vez nos abastecendo daquilo que a sua palavra nos traz. E mais uma vez somos convidados a transmitir isso aos nossos irmãos. Imaginemos, né, se a cada dia, se a cada semana fizéssemos o compromisso de evangelizar uma pessoa sequer, uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa próxima de nós. Se nós trouxéssemos toda essa alegria do encontro com a palavra de Deus, ajudando o nosso irmão a proporcionar na sua vida também este espírito de conversão. Acontece que existem muitas pessoas que, mesmo estando no momento celebrativo, talvez, né, não se experimenta aquilo que se celebra. E é por isso
que nós precisamos também estar diante de Jesus nos momentos de intimidade, nos momentos, da nossa oração pessoal, estar diante de Jesus na confissão, que é também um momento de redenção, de reconciliação com a vontade do Senhor. Se necessário, a nossa direção espiritual, a conversa fraterna com um amigo, com o nosso líder de pastoral, de movimento, enfim, buscarmos ajuda. E isso é necessário. E isso é importante. Se eu perdi o entusiasmo na fé, se eu não consigo levar esta palavra ao coração do meu irmão, algo está errado na minha vida. Talvez ainda não compreendi a beleza da grandiosidade deste encontro com Cristo. Ou talvez tenha perdido o entusiasmo deste encontro. Por isso, o tempo quaresmal é um tempo de despertar em nós esta verdadeira alegria do Espírito que o Senhor colocou nos nossos corações e que, uma vez colocado em nós, jamais será tirado. E como o nosso Senhor nos revelou, aqueles que Ele quer que se levante são os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura, como Jesus citou no Evangelho. Que nós digamos este sim a Deus, que a gente faça essa experiência da redenção, da reconciliação ao seu amor. Que este tempo quaresmal seja um tempo novo nas nossas vidas, tempo de buscarmos ainda mais o reino de Deus e testemunharmos o seu amor nos nossos corações. Peçamos esta coragem que dele vem, peçamos esta força na nossa vida, peçamos para que essa quaresma não seja apenas um preceito nos nossos corações, mas seja uma verdadeira guinada na nossa espiritualidade, em que a gente seja capaz de dizer, como os demais samaritanos disseram, a gente não precisa mais do testemunho das outras pessoas, porque nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com aquele que é o Salvador da vida. Que o nosso Deus nos abençoe nesses nossos propósitos e que, assim como a samaritana, sempre acorramos diante do Cristo, que é a fonte da água viva, e que Ele nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas, a fim de nos reconciliarmos com o seu reino e buscarmos este lugar de justiça, de salvação e de anúncio da vida nova. Assim o seja. Amém.